Amigos, Irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos com um quadro mais do que especial. Nós estamos com um novo quadro deste canal que é Meu Testemunho, onde nós iremos ser edificados pelo testemunho que estará sendo apresentado neste vídeo. E hoje a muito digna convidada para estar tratando um pouco da sua história, do seu testemunho, é a nossa irmã Elisama. Por isso, já gostaríamos de pedir que, se você gostar desse novo quadro que estaremos apresentando, curta, dê o seu like, compartilhe, comente também para que esse vídeo possa alcançar mais umas pessoas e edificarem também. Antes de iniciarmos propriamente dito o testemunho, gostaríamos de ler um texto básico que se encontra em Mateus, capítulo do número 8, e o versículo 16 e 17, que diz o seguinte, as Sagradas Escrituras. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e os curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E como nós falamos, nós iremos iniciar esta conversa, esse testemunho. Assim nós iremos estar apresentando a nossa irmã Elisama. E, irmã Elisama, qual é o seu testemunho? Qual a experiência que você teve com Deus? Então, a minha história de vida, ela iniciou a partir do meu nascimento. Eu nasci com uma deficiência na perna esquerda e essa deficiência fazia um movimento de um braço. Então, a rótula dos meus joelhos, ao invés de ter nascido para frente, ela nasceu para trás. E com isso, a minha perna ela fazia um movimento de um braço. E foi bem difícil, para minha família, para os meus pais, foi bem complicado. As pessoas, ela falava algo a respeito do porquê ter nascido assim? Será que ele dizia algo para os seus pais? Então, as pessoas, elas não questionavam o porquê de eu ter nascido dessa forma. O que as pessoas falavam muito assim que eu nasci, com essa deficiência, as pessoas falavam muito para os meus pais me levarem para um médico, as pessoas queriam que esse meu problema fosse para a medicina resolver. Mas os meus pais, desde o início, tinham muita fé em Deus, acreditavam muito em Deus, que Deus, esse problema, quem ia resolver não era a medicina, era Deus que ia resolver. Já que entramos nesse mérito sobre, inclusive, das pessoas indicarem para os seus pais para irem em relação ao médico, para efetuarem uma possível cura, eu gostaria de perguntar qual foi a maior dificuldade que você acha que seus pais te contam que eles enfrentaram com a sua enfermidade no princípio? Então, eu acho que a maior dificuldade que os meus pais enfrentaram foi a pressão das pessoas, em si. Porque como as pessoas pediam a todo momento para os meus pais, leva para o médico, e eles não queriam levar, então assim, eu acho que essa foi uma das principais dificuldades, E também a questão da espera, porque os meus pais, eles entregaram nas mãos de Deus, para Deus fazer, para Deus resolver, mas também eles não sabiam quando era que Deus iria fazer. Então, assim, eu acho que é mais essa questão mesmo, da espera e da pressão das pessoas na mente deles para levar para a medicina e tudo mais. Eu acho que é mais... Em relação, como você disse, entregar nas mãos de Deus e confiar no tempo de Deus, Nós sabemos, assim como disse o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, nós devemos entregar, esperar que Deus Ele resolve para nós. Mas também outra pergunta é, o que Deus, com essa espera, o que Deus Ele fez por você? Será que houve benefício? Será que houve algum proveito de ter confiado em Deus e esperado nele? Com certeza, a partir daí que os meus pais entregaram, esse propósito a Deus, muitas igrejas aqui na região, em Pernambuco, oraram muito por mim. Na época, o saudoso pastor André, ele era o nosso pastor, e por onde ele passava, ele sempre estava orando, pedindo oração na igreja, por mim, por essa causa. E foram muitas orações, E graças a Deus, no tempo certo, Jesus ele realizou. Agora vamos entrar propriamente dito no tema, o milagre, Que eu tenho certeza que nossos internautas estão bem ansiosos. Como é que foi o milagre? Como foi realizado? Qual a proporção e a magnitude que atingiu esse milagre? Então, quando eu completei um mês de nascida, uns tios meus que vieram de uma outra cidade ficaram sabendo de lá o que tinha ocorrido aqui e já saíram de lá e já vieram para cá perguntar o que tinha acontecido, E
Quando eles chegaram, eles perguntaram aos meus pais se tinha nascido alguém doente lá em casa. E os meus pais falaram que não tinha nascido ninguém doente e que eu tinha nascido com essa deficiência na perna, né, na perna esquerda. E nesse intervalo de tempo que eles conversavam, tudinho, que os meus pais pediram para eles entrarem, né, no quarto e ver a minha deficiência. A partir desse momento que manhã puxa o lençol das minhas pernas e mostra para ele, olha como ela tá. Foi assim que ela nasceu, que manhã mostrou, minha perna já estava perfeita. Graças a Deus. Foi um milagre, né, que a gente estava orando por isso e Deus ele fez. E minha mãe conta que a casa encheu de gente, era muitas pessoas para ver, era gente de todo canto, todo mundo queria ver e foi uma bênção. Para todos aqueles que duvidam do poder de Deus e que Deus ainda opera no século XXI, eles amam, é um exemplo claro que Deus ele faz milagres nos nossos dias. É como diz o escritor aos Hebreus em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que bênção, que milagre que edifica as nossas vidas, mas eles amam. Além do milagre ter ocorrido na sua vida de forma sobrenatural e inesperada, a ponto de tirar os lençóis e já perceber que Deus já tinha realizado o milagre, quais são as lições do seu testemunho que você passa para as pessoas? Porque você sabe que as pessoas têm essa curiosidade de saber do milagre que Deus efetuou na sua vida. E, na sua visão, quais são as principais lições que você extrai desse milagre que Deus realizou na sua vida? Então, né, eu sempre costumo dizer que vale a pena a gente confiar no Senhor, né? O poder de Deus, ele é real, é perfeito, é verdadeiro e não tem como a gente entregar algo na mão de Deus, né? Entregar e confiar e a gente voltar de mãos vazias, né? Sem Deus ele resolver esse problema. Então basta a gente confiar no Senhor, né? Entregar confiando, tendo fé que ele resolve os nossos problemas. Amém, amém. Como o salmista disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho quer dizer toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Confia nele e ele tudo fará. E nós queremos também saber se você analisando o que você passou, esta dificuldade, esta enfermidade, você analisando sobre o poder de Deus na sua vida. Aquele versículo de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Você tem algum pensamento será que existe algo impossível para Deus? A sua enfermidade era algo impossível para os seus pais, para os seus familiares, para a medicina, inclusive, para a medicina, né? Mas você acredita que há alguma coisa impossível para Deus? Como eu já falei, né, que quando a gente entrega a Deus, quando a gente deposita os nossos problemas, né, seja o que for, né, às vezes a gente está precisando de uma porta de emprego, os jovens, né, que estão aí assistindo em casa, às vezes querem uma faculdade, tem sonhos, né, grandes, altos, que acha que é impossível de Deus realizar, de Deus fazer, só basta a gente ter fé e confiar no Senhor, né, e na palavra do Senhor também, uma passagem que me chama bastante atenção é a passagem do paralítico, do tanque de Betesda. Ele passou 38 anos, né, esperando para Deus fazer um milagre na vida dele, e Deus fez na minha vida com um mês de nascida, né? Mas na vida desse paralítico, Deus, ele operou esse milagre, ele com 38 anos, né, de idade. E o que é que traz de lição, né, para nossa vida? Que não está no nosso controle o tempo de Deus, né? É Deus quem faz. Ele faz tudo no tempo dele. Amém. Né? Isso então não cabe a nós. O que cabe a nós é a gente entregar, confiar e ter fé, né? Porque o tempo é ele que vai dizer, ele vai fazer no tempo dele. Graças a Deus. É interessante notarmos a fala da nossa irmã Elisama, a gente falando sobre um pouco da onipotência de Deus, todo o poder que Deus ele possui tanto nos céus e na terra. Eu acho interessante porque uma coisa é a gente falar do poder de Deus na teórica, falar que Jesus curou no passado, que Deus efetuou milagres, abriu o mar vermelho e operou inúmeros milagres. Outra coisa é falar na prática, e a gente aqui está com uma experiência viva de que o poder de Deus ele se manifesta nos dias atuais. Portanto, para aqueles que não creem na onipotência e no poder divino, eles amam, é um exemplo claro. E nós sabemos que experiência pessoal vivida não tem como se negar. A gente pode se negar diálogo, teórica, pensamentos filosóficos. Agora, algo que a pessoa vivenciou é impossível refutar. E tratando sobre isso, a magnitude e a proporção desse acontecimento, desse milagre, deve ter sido a das mais altas possíveis. Sempre que Jesus fazia um milagre, as pessoas afluíam para ver aquilo que ele estava fazendo. Exatamente, espalhava rápido.
Eu gostaria de perguntar para você, Elisama, qual foi a magnitude, a proporção que esse milagre tomou? As pessoas afluíram para ver, os agradecimentos, enfim, como que Tejuco Papo se revirou a saber que a menina Elisama tinha sido curada por Deus? Então, né, teve uma proporção muito grande, como eu já falei, a casa encheu de gente, teve até pessoas que não acreditavam em Deus, que minha mãe me contou, que não acreditavam em Deus, e através do meu milagre passaram a acreditar em Deus, passaram a confiar em Deus, não se converteram, né, mas passaram a acreditar que Deus existia. Para os ateus de plantão aqui. É um grande pulo, né, para muitos. Então foi uma bênção, né? Os meus pais visitaram muitas igrejas mesmo na época, contando meu testemunho. Os meus tios também de fora que vieram e testemunharam, levaram para outra cidade também. Então assim, a gente só andava contando o que Deus tinha feito, né? Foi uma bênção. Fiquei sabendo também que até o seu testemunho foi parar na IADPE. Foi verdade. Pela misericórdia de Deus, né? Graças a Deus. Ai, foi verdade. Para quem quiser ler, né, tem um pequeno trechinho da minha história, do meu testemunho no livro de Centenários. Assim como nós observamos esse testemunho, esse é o primeiro quadro que nós trouxemos para vocês. E é uma coisa muito interessante, assim como ela falou, a passagem de João, capítulo número 5, aquele homem que tinha 38 anos de enfermidade, que estava esperando um milagre da parte de Deus. A nossa irmã Elisama, ela passou um mês esperando o milagre acontecer, e o milagre aconteceu. Mas talvez você que esteja passando por algum momento de dificuldade, talvez você possa ver este vídeo e estar se perguntando, será que Deus ele também não vai fazer assim na minha vida? Será, eu não sei quanto tempo que você está esperando, eu não sei se já faz meses, ano, quem sabe vários anos que você está esperando algo que Deus possa solucionar na sua vida. Mas não importa o tempo para Deus fazer. Creia, confie em Deus, que tudo Ele pode fazer. Assim como fez na vida da nossa irmã Elisama, Deus Ele pode agir na sua vida. Só basta esperar, confiar, assim como diz no Salmo 40. E é interessante notarmos que esse testemunho sempre visou e sempre visará, a gente inclusive aprende isso desde pequenininho na igreja, para edificar a fé dos nossos irmãos. Porque infelizmente, muitos irmãos enfraquecidos na fé pensam erroneamente que Deus ele não demonstra mais o seu poder nos dias atuais. Que Deus ele não efetua mais milagres. Mas a partir do momento que rompemos esse silêncio e que falamos através do exemplo clássico da nossa irmã Elisama, nós percebemos sim que Deus faz milagre, que Deus ele demonstra a sua glória. Eu gostaria de ler um texto, esse texto me chamou muita atenção, tratando inclusive sobre um milagre, sobre a cura que Jesus fez, sobre aquele cego de nascença. Em João capítulo 9, versículo 3, havia uma crença popular na época que se alguém nascesse cego ou com algum problema físico, era consequência de pecado, ou dele ou da sua família. E Jesus, indagado sobre isso, ele responde. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus, ou em outra tradução, a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele planejou, arquitetou a glória dele através da vida de Elisama. O milagre na vida de Elisama foi um porta-voz para mostrar que Deus ele age nos nossos dias, e isso não tem preço, isso é milagre. Milagre não se explica, milagre se vivencia. E aproveitando o momento, eu quero deixar um versículo, né, para a nossa meditação, que estamos aqui no estúdio. Salmos 40 e o verso 5, que diz assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. E também irei deixar o versículo em Lucas 1:37, né, que todo mundo já conhece, é típico, né, da nossa igreja, e todo canto fala que porque para Deus nada é impossível. Amém. Então a mensagem que eu quero deixar para você que está em casa, que está aí assistindo esse vídeo, é que não existe nada impossível para Deus, né? Foi o que a gente mais falou aqui hoje, que não existe nada impossível para Deus. Então, se você tem sonhos, se você tem projetos grandes, se você que está aí também no hospital, tem muitas pessoas doentes, enfermas, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né? E estão sofrendo, familiares estão sofrendo também, achando que não tem mais esperança, que não há mais vida, mas o Senhor é aquele que é vida, o Senhor é aquele que nos dá a vida novamente, né? Jesus ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele
ele estava morto, né? Então, se Deus, ele ressuscitou o morto, o que é que ele não pode fazer, né? Na sua vida, na minha vida. Então, a mensagem que eu tenho para dizer para você é: confie no Senhor, entregue a Deus os seus problemas, os seus sonhos, confiando em Deus e não duvidando. Porque quando a gente confia, quando a gente deposita todos os nossos problemas nas mãos dele, ele faz do melhor jeito, e o jeito melhor, né? O melhor jeito é o dele, é o de Deus. Amém? Graças a Deus. É aquilo que diz em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Verdadeiramente, se tem um tema central do nosso bate-papo hoje, é que Deus, não existe nada impossível para Ele. Verdade. Não existe nada impossível para Ele. Saia com essa certeza, meu querido e amado internauta. Então, para concluir, para fechar esse quadro, este belo testemunho que nós ouvimos da nossa irmã Elisama, nós iremos fazer uma oração agradecendo ao nosso Deus, primeiramente pela oportunidade de nós estarmos aqui, também apresentando tudo que nós passamos na nossa vida. As pessoas que estão enfermas também nós iremos lhe apresentar. Enfim, vamos fazer uma oração agradecendo as maravilhas e a graça do nosso Deus. E você que está acompanhando nosso vídeo, não fique de fora. Ore também, tenho certeza que o Senhor vai ouvir sua oração. Amém, oremos. Maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Estamos te apresentando, Senhor, a cada pessoa, meu Pai, que está enferma, Senhor, que está precisando de um milagre da Tua parte, Senhor. Tu és o Deus que faz o impossível. Tu és o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Então visita, Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, que estão precisando de um milagre, que estão com câncer, Senhor. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que ressuscita mortos, Pai. Continua conosco, Senhor, que esse testemunho, Senhor, possa alcançar muitas vidas, Pai. Continue conosco, Senhor, nos ajudando e nos protegendo, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Testemunho Bíblico. Já pedimos encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like. Esse vídeo foi um vídeo muito especial que falamos sobre o poder de Deus vivenciado e experimentado pessoalmente e individualmente pela nossa irmã Elisama. Então compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, enfim, seja quaisquer redes sociais, compartilhe para que mais pessoas possam ser edificadas e a fé delas serem aumentadas por esse testemunho tão rico e tão especial e sobrenatural da parte de Deus. Também nos siga em nossas redes sociais, o Instagram oficial do canal está aparecendo aqui embaixo, também dos apresentadores, também da convidada, nossa irmã Elisama, também de toda a produção, que você possa estar seguindo para que nós possamos estar interagindo mais e mais com você e você sempre estar por dentro quando um vídeo novo for lançado. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.